Olá, querido irmão, olá, querida irmã. Chegamos à nossa terça-feira da segunda semana do tempo da Santa Quaresma. Hoje, dia 3 de março. Porque ensinam e não praticam. Vamos procurar esse lugar do nosso repouso, da nossa pacificação, esse lugar da nossa oração, para podermos rezar mais um dia do nosso retiro quaresmal. Escolha o local da oração, esse local que você prepara com uma vela, uma Bíblia, uma cruz, que te ajude no seu encontro com o Senhor. Observe o tempo que você dispõe para fazer esse momento de oração. Lembrando que é bom que a gente consiga permanecer pelo menos 30 minutos cada vez nesse encontro com o Senhor. Observe seu corpo. Nós rezamos por inteiro, o nosso corpo reza e observe esse corpo. Observe o tempo, observe o espaço e assim vá tomando algumas respirações mais profundas, inspirando, puxando esse ar para dentro de você, dos seus pulmões, retendo um pouco e depois soltando esse ar. Faça esse movimento, inspirar, expirar, preencher-se da graça, da presença de Deus, do seu amor, esvaziar-se das preocupações, das ansiedades, das tarefas que estão por fazer e procure estar aqui inteiro, nesse momento da sua oração. Tomando consciência dessa respiração, vá tomando consciência também da presença de Deus, de que você deseja se colocar diante da presença do Senhor. E diante da presença do Senhor é que traço sobre mim o sinal da cruz, toco o meu corpo com o sinal da minha salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer aquela oração, que é a oração preparatória, pedindo que todo o meu ser, ele esteja nesse momento ordenado, em harmonia com a vontade do Senhor. Senhor, que todas as minhas intenções, que todas as minhas operações, as minhas ações, que nesse momento da minha oração elas estejam ordenadas ao Teu serviço, ao Teu louvor, à adoração da Tua infinita majestade e também ao serviço do meu próximo, ao serviço do meu irmão. Vamos fazer o pedido da graça, esse pedido que acompanha toda a nossa semana, lá na página 50, na introdução, a graça da semana. Senhor, concede-nos a graça de sermos mensageiros, mensageiras do seu amor e da sua misericórdia a todas as pessoas que encontrarmos pelos caminhos da vida. Vamos ao texto bíblico de hoje, dessa terça-feira, que é de Mateus capítulo 23, versículos de 1 a 12. Vamos ler esse texto com muita calma, saboreando cada palavra, e depois que terminarmos, você pode pausar o vídeo e retomar essa leitura mais uma ou duas vezes, prestando atenção numa palavra, numa expressão, ou até mesmo numa imagem que possa aparecer e que te ajude a rezar. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos
não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode pausar o vídeo e retomar esse texto, pelo menos mais uma vez. Vamos dar continuidade e eu me encontro na página 55 do nosso livrinho do Retiro Quaresmal. Na introdução nós temos assim: seguindo a nossa peregrinação quaresmal, nos coloquemos agora juntos aos discípulos e diante de uma grande multidão para acolher mais uma vez os ensinamentos de Jesus e aprender com ele o seu modo de ser e proceder, seja na vida em comunidade. Jesus nos ensina que o verdadeiro discípulo, a verdadeira discípula, é quem o segue e busca colocar-se a serviço da comunidade, independentemente da posição que ocupa. O verdadeiro discípulo, a verdadeira discípula de Jesus, reconhece ser rico, ser rica em dons e habilidades que devem ser aprimorados e colocados a serviço da comunidade. O verdadeiro discípulo, a verdadeira discípula de Jesus, sente-se livre para caminhar juntos como irmãos e irmãs. Então, quando nós de fato compreendemos a nossa missão de discípulo, nós colocamos os dons que Deus colocou na vida de cada um de nós, independentemente da posição, do encargo, da vocação. Todos nós temos muitos dons que Deus colocou na vida de cada um de nós e que nós, na liberdade, somos chamados a colocá-los a serviço do Reino. Pontos que podem nos ajudar aqui na nossa oração. Considere agora colocar-se diante desse texto, dessa palavra de Deus que nós acabamos aqui de escutar, de proclamar. Coloque-se diante dessa palavra, desse texto da Sagrada Escritura, como se estivesse diante de um espelho. Isso mesmo. Coloque-se diante da palavra e imagine um espelho. Imagine que você se coloca agora diante desse espelho, vendo e acolhendo os vários aspectos pelos quais você se sente chamado à conversão. E olhando para esse espelho, tenha coragem de se perguntar: em que momento percebo o escriba e o fariseu que existe dentro de mim? É um exercício difícil, mas é necessário.
Coloque-se diante desse espelho da sua imaginação e pergunte-se: em que momentos, quais as situações eu, com honestidade, percebo que fala mais alto dentro de mim o escriba, ou que fala mais alto dentro de mim esse fariseu? Em que momento escuto e deixo ressoar em meu coração a voz de Jesus dizendo que o verdadeiro discípulo, a verdadeira discípula é aquela que o segue, que acolhe o outro, que acolhe o diferente e que promove a comunhão. Vamos recordar, à luz dessa palavra de hoje, como Jesus ensina e deixa transparecer em tudo o que faz o seu modo de ser e de proceder. Busque compreender como este ensinamento ele ilumina e ele reflete o seu viver. Procure identificar os meios para viver o caminho do discipulado de Jesus, para caminhar em comunidade, para caminhar como irmãos, como irmãs. Lembrando dessa palavra em Mateus 23:11, o maior dentre vós se faça vosso servidor. O maior entre vós se faça vosso servidor. Que a gente possa acolher essa palavra de Deus hoje, uma palavra que exige de nós honestidade. Porque os fariseus, os escribas, eram boas pessoas, pessoas que se empenhavam em estudar muito a lei e ficavam muito preocupados de colocar essa lei em prática. Só que pouco a pouco eles foram se perdendo e foram fazendo aquelas realidades mais para ostentação, mais para buscar reconhecimento dos outros. E hoje na nossa vida da comunidade, na vida da igreja, nós também, com frequência, podemos cair no mesmo pecado, no mesmo erro. Às vezes nós gostamos de apontar para dizer que o outro é que está fazendo isso, né? O outro está fazendo para se aparecer, o outro está fazendo para se sentir melhor que o outro. Não, esse pensamento não ajuda. Por isso, na dinâmica do espelho, não é o outro, sou eu. Em que momentos da vida eu acabo tendo essas atitudes do escriba e do fariseu? Faço as minhas orações, faço os meus trabalhos no serviço do reino, mas acabo querendo chamar a atenção, acabo esperando que o outro reconheça, que alguém bata palma, e tantas vezes quando ninguém fala, quando ninguém reconhece, quando não vem o elogio, o reconhecimento, quantas vezes nós reclamamos, resmungamos, ou quantas vezes até nos revoltamos e dizemos que não queremos mais fazer nada. E hoje na nossa oração é preciso pedir ao Senhor que nos ajude a nos livrar desse comportamento de chamar atenção, esse comportamento de ficar esperando aplausos, ficar esperando reconhecimento, mas que a gente compreenda que o caminho do discípulo é o caminho do serviço. Deus colocou tantos dons que podem estar adormecidos. Hoje nós vivemos na igreja essa realidade de tantas pessoas que estão na Assembleia Litúrgica, de tantas pessoas que participam desse tempo da Quaresma, tanta gente rezando, e que coisa boa. Mas essa oração, meu irmão, minha irmã, ela tem que despertar o serviço na tua vida. Se você reza, e quando é solicitado você não tem coragem de assumir a missão, não tem coragem de assumir os compromissos, tem alguma coisa errada
ainda na nossa oração. A minha oração tem que levar responsabilidades. A minha oração tem que levar engajamento. A minha oração tem que me levar a dizer sim, sempre que a igreja, que alguém me pedir para servir, que eu compreenda que é o próprio Deus que está ali me chamando por intermédio daquele irmão, por intermédio daquela irmã. E o meu sim ou o meu não é dado para aquela pessoa que está chamando. O meu sim ou o meu não é dado para Deus. Então que nós possamos hoje pedir ao Senhor que a gente compreenda um pouco mais que o caminho da igreja não é o caminho da ostentação, do reconhecimento, mas é o caminho do serviço. Servir e pronto. Mesmo que às vezes não venham reconhecimentos e aplausos, o que importa é compreender essa palavra. O maior para Jesus e para o reino é aquele que faz da sua vida um serviço generoso ao seu irmão, à sua irmã. Agora, converse com Jesus nesse momento da oração. Coloque-se diante da presença dele como um amigo que quer conversar com o seu melhor amigo. Converse com o amigo Jesus. Converse com ele daquilo que está no seu coração. Seja as alegrias que você tem hoje para partilhar com ele, seja das suas tristezas, das suas angústias. Converse com ele. Conversemos com o amigo Jesus das nossas preocupações, dos nossos anseios. Converse com ele também dos seus medos. Às vezes, quando somos chamados para alguma coisa, a gente sente medo, sente receio, e não tem nenhum problema sentir isso. Lembra que Maria também ficou assustada, São José também ficou com medo. Só que o medo na vida de Maria, o medo na vida de José, não os impediram de dizer sim. Maria venceu seu medo e disse: eis aqui, a serva do Senhor. José venceu seu medo de levar Maria para casa, acordou do sonho, colocou Maria na sua companhia e fez aquilo que Deus pelo anjo tinha pedido a ele. Não tem problema ter medo, meu irmão. Não tem problema ter medo, minha irmã. Agora tenha medo do medo que te paralisa. Tenha medo do medo que te impede de dizer seu sim. Que Deus nos ajude na vida, nesse tempo da Quaresma, a sempre termos a coragem de dizer sim, mesmo quando não sabemos como a tarefa tem que ser feita, mesmo quando pensamos que somos pequenos para aquilo que somos chamados, ou que somos imaturos, ou que não estamos preparados. Tudo isso daí é obra do espírito inimigo da natureza, que vai colocando minhocas na nossa cabeça para lá na frente a gente, infelizmente, dizer não para aquilo que Deus nos chama. Vença os medos. Não permita que esses pensamentos que te diminuem, que eles te atrapalhem de dizer o seu sim. Mas, se for chamado, vença o medo, vença as inseguranças e diga simplesmente sim. E acredite que aquele que te chama é o mesmo que vai te sustentar na missão. Converse com Jesus sobre essas realidades. Converse com ele sobre o seu sim. Converse com ele sobre o seu engajamento, sobre a sua participação na vida da igreja. Agradeça, peça, manifeste a ele aquilo que hoje está no mais profundo do seu interior. Vamos ficar uns instantes aqui em silêncio para acolher no silêncio essa conversa, esse colóquio com o Senhor.
E a gente vai aqui terminando, concluindo esse momento da oração. Vamos encerrar a nossa oração com um coração cheio de gratidão por esse encontro com o Senhor, pedindo que Ele nos confirme como discípulos a nossa vida a serviço todas as vezes que nós formos chamados para isso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão por rezarmos juntos mais uma vez. Lembro que é importante que você não esqueça de fazer a revisão da sua oração. Por alguns instantes, revise o que você experimentou no momento em que você estava em oração. Quais foram os sentimentos mais fortes, os apelos que Deus fez do seu coração, ou até mesmo as suas resistências diante da palavra e diante da vontade dele que você percebe em sua vida. Anote tudo isso no seu diário espiritual. E ao longo do dia, procure lembrar daquela imagem, daquela palavra que foi mais significativa dentro do tempo da sua oração. Que você permaneça em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.